Você já se sentiu traído por alguém que confiava cegamente? Já foi abandonado por aqueles que deveriam estar ao seu lado nos momentos mais difíceis? A história de José do Egito nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve capítulos de vitória em nossas vidas. José era apenas um jovem sonhador, o caçula de 12 irmãos. Desde cedo, ele teve visões de que seria exaltado acima de sua família. Mas em vez de receber apoio e incentivo, José despertou a inveja e o ódio de seus próprios irmãos. Eles não suportavam a ideia de que o mais novo fosse o escolhido por Deus para grandes feitos. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado ou menosprezado simplesmente por acreditar que Deus tem algo maior reservado para a sua vida? José enfrentou essa rejeição dentro de sua própria casa, vindo daqueles que deveriam amá-lo incondicionalmente. A inveja dos irmãos de José cresceu a tal ponto que eles planejaram matá-lo. Imagine o desespero desse jovem ao ouvir as vozes familiares tramando contra sua vida. No último momento, decidiram não derramar seu sangue, mas o jogaram dentro de um poço profundo e escuro. Você já se sentiu nesse poço metafórico? Sozinho e abandonado, sem ver uma saída. José experimentou essa angústia de forma literal, cercado pela escuridão e incerteza sobre seu futuro. Mas a história não termina no poço. Os irmãos de José o venderam como escravo para mercadores que passavam. De filho amado e favorito do pai, ele se tornou uma mercadoria nas mãos de estranhos, levado para uma terra distante e desconhecida. Mesmo diante dessa adversidade extrema, José não perdeu sua fé, nem sua integridade. Em terras estrangeiras, ele trabalhou com excelência e dedicação. Na casa de Potifar, um oficial egípcio que o comprou, José provou que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias externas. Sua competência e caráter íntegro fizeram prosperar, mesmo na condição de escravo. José foi promovido e colocado como administrador de toda a casa de Potifar. Parecia que finalmente as coisas estavam melhorando para ele. No entanto, novos desafios surgiram. A esposa de Potifar, atraída pela beleza e pelo caráter de José, tentou seduzi-lo. José resistiu firmemente, recusando-se a trair a confiança de seu senhor e, acima de tudo, a pecar contra Deus. Aqui encontramos uma verdade dura. Mais importante, às vezes nossa fidelidade e integridade podem nos colocar em situações difíceis. José foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e, sem chance de defesa, foi lançado na prisão. Talvez você já tenha vivido algo semelhante. Ser acusado injustamente, apontado como culpado, mesmo quando só queria agir corretamente. José enfrentou essa injustiça de frente, mas não permitiu que a amargura o consumisse. Na prisão, José poderia ter desistido. Poderia ter questionado a Deus, perguntando por que tantas coisas ruins aconteciam com ele, apesar de sua fidelidade. Mas mesmo ali, nas profundezas de um calabouço egípcio, Deus não o abandonou. Foi na prisão que José descobriu um dom especial: a capacidade de interpretar sonhos. Esse talento, dado por Deus, seria a chave para sua futura libertação e exaltação. José ajudou outros prisioneiros, interpretando seus sonhos. Um deles, o copeiro-chefe do faraó, prometeu lembrar-se dele quando fosse libertado. Mas, como tantas vezes acontece na vida, José foi esquecido. 2 longos anos se passaram antes que sua oportunidade chegasse. Quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, o copeiro finalmente se lembrou de José. Trazido diante do governante mais poderoso do Egito, José não tomou o crédito para si, mas declarou que era Deus quem dava a interpretação dos sonhos. José não apenas interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa, mas também propôs um plano sábio para enfrentar a crise que se aproximava. Impressionado com sua sabedoria e discernimento, o faraó nomeou José como segundo em comando de todo o Egito. De escravo e prisioneiro, José se tornou o homem mais poderoso do Egito, depois do próprio faraó. Ele supervisionou o armazenamento de grãos durante os anos de abundância e administrou sua distribuição durante a fome. A história de José nos ensina lições poderosas sobre perseverança, fé e perdão. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando parecia que tudo estava perdido, José manteve sua integridade e confiança em Deus. Anos depois, quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento durante a fome, eles não reconheceram José. Ele tinha o poder de se vingar, de fazê-lo sofrer como ele sofreu. Mas em vez disso, José escolheu o perdão e a reconciliação. Ele revelou sua identidade aos irmãos com essas palavras poderosas: "Eu sou José, seu irmão,
aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José compreendeu que, mesmo através das circunstâncias dolorosas e injustas que enfrentou, Deus estava trabalhando para um propósito maior. Sua jornada do poço ao palácio não foi apenas para sua própria exaltação, mas para salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. A história de José nos lembra que Deus pode usar até mesmo nossas experiências mais difíceis para um bem maior. Quando nos sentimos no fundo do poço, traídos, abandonados ou injustiçados, podemos nos agarrar à esperança de que Deus ainda está escrevendo nossa história. Assim como José, você pode estar passando por um período de provação. Talvez se sinta preso em um poço de circunstâncias difíceis, ou acorrentado por situações que parecem não ter solução. Mas lembre-se, o mesmo Deus que estava com José no poço, na escravidão e na prisão, está com você agora. Sua fidelidade em meio às adversidades, sua integridade diante das tentações e sua disposição para perdoar aqueles que o feriram podem ser o testemunho que Deus usará para impactar vidas ao seu redor. A jornada de José nos ensina a não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Nos momentos de solidão e desespero, podemos encontrar conforto sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando-nos para um propósito maior. Talvez você não veja ainda como sua situação atual pode se transformar em algo bom. José também não via quando estava no fundo do poço ou nas masmorras do Egito, mas ele se manteve fiel e Deus o exaltou no tempo certo. Sua história de superação e vitória ainda está sendo escrita. Assim como José, você pode descobrir que os capítulos mais difíceis de sua vida são apenas o prelúdio para uma grande obra que Deus quer realizar através de você. Não perca a esperança, não desista da sua integridade. Continue confiando, mesmo quando não entender, pois o Deus que transformou a história de José de tragédia em triunfo é o mesmo Deus que está ao seu lado hoje, pronto para fazer o impossível em sua vida. Lembre-se do poço ao palácio, das correntes à coroa, da rejeição à reconciliação. Este é o poder transformador de Deus em ação. Sua história, assim como a de José, pode ser um testemunho vivo de que, nas mãos de Deus, nenhuma situação é irreversível, nenhum sonho é grande demais e nenhum desafio é insuperável.